que lembrar que quem trouxe essa crise para o Brasil, quem escalou, se chama Jair Messias Bolsonaro e o seu filho, que é uma vergonha para esse país estar nos Estados Unidos cumprindo o papel que está cumprindo. Esse moço tem que ser cassado, não merece o mandato de deputado que tem. Nós estamos vivendo tudo isso porque teve essa articulação com o governo americano. Vamos lembrar aqui que a questão de taxa com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos resolveu taxar o mundo, taxou o Brasil em 10%. Por quê? Porque eles são superavitários com a nossa balança. Eles mesmos recuaram em alguns produtos porque eles sabiam que iam sofrer. Aí deixaram outros e nós queremos negociar, proteger nossa economia, proteger nossos trabalhadores e vamos proteger. Mas nós não faremos isso abrindo mão da nossa soberania. Não faremos isso abrindo mão da independência dos nossos poderes. E tem que ficar registrado que o que a família Bolsonaro está fazendo com o Brasil é um escândalo. Porque nós estamos olhando o problema das taxas, o problema econômico, nós temos um problema político gravíssimo. Nós temos a continuidade da tentativa de golpe que estava culminando no 8 de janeiro. Agora, a gente continuou conspirando e agora contra o Brasil, não é contra o presidente Lula. É muito grave isso. Agora, ministra, tirar o Bolsonaro da pauta e colocar a pauta em termos comerciais na discussão com o outro lado, com os representantes do governo americano, não seria o melhor caminho? O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa fala que a gente trouxe agora há pouco, trouxe uma fala muito moderada, dizendo que vai buscar essa conversa com o secretário do Tesouro americano. O presidente Lula hoje deu um sinal também de maior moderação. Ficou em silêncio no evento do Minha Casa Minha Vida, não falou sobre as sanções, a lei Magnitsky. É o momento de tirar o Bolsonaro e deixar essa pauta de fora e partir para as conversas comerciais? Ele tem que sair, né? Ele e o filho dele têm que sair daí. Porque não é nós que tiramos, nós não colocamos. Eles têm que sair desse cenário, dessa situação que está colocada. A pauta econômica nós estamos discutindo desde o início. Aliás, mesmo esse recuo dos americanos, dos Estados Unidos, foi também em razão de muita conversa que teve de bastidores dos enviados brasileiros. E a gente tem negociado e queremos negociar. E não há problema nenhum isso e temos feito isso. Agora eles têm que sair. Não é possível que o país fique submetido, Adriana, a uma situação como essa. Essa gente tem que ser responsabilizada pelo que fizeram e pelo que estão fazendo com o Brasil. Ministra, eu já vou passar para o Frumento fazer uma pergunta, mas pegando esse gancho que a senhora falou da família Bolsonaro, de alguma forma a senhora foi surpreendida por esse poder de influência que o Eduardo Bolsonaro acabou mostrando sobre o governo norte-americano? Ele pode não ter chegado a Trump, mas chegou a pessoas que chegaram a Trump. A senhora ficou surpresa com isso? Não, eles sempre tiveram uma relação com o Trump, com esse grupo político, tanto que tiveram apoio no processo eleitoral, apoiaram, todos eles vestiram o bonezinho do Trump, quem não lembra disso, do Tarcísio ao Bolsonaro, ao Eduardo, ao Flávio, todo mundo de bonezinho, foram na posse do Trump, enfim, então eles sempre tiveram essa relação política. E obviamente gente que tem interesse também em prejudicar o Brasil, tem interesse na situação aqui, e que tem articulação com os americanos, e são americanos, devem ter ajudado muito, né? O que me surpreende é um brasileiro ter esse tipo de conduta. Quer dizer, colocar uma faca no pescoço do país e dizendo, olha, só volta atrás das taxações, das taxas que tiveram, se a gente tiver anistia. Anistia principalmente para o pai, para Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Então isso não pode acontecer, é sobre isso que nós estamos falando. Quer dizer, o Brasil sempre negociou, nós temos relação com os Estados Unidos de 200 anos, sempre negociamos com os americanos, sempre foram um comércio e um destino comercial para nós importante, e para eles também o Brasil é importante. Então eu não vejo por que nós estarmos numa situação como essa, não precisávamos estar, isso foi causado por uma situação política e muito ruim em razão disso tudo que eu já descrevi. Eduardo Frumento. Ministra, a senhora fala justamente sobre essas relações históricas já de Brasil e Estados Unidos. No entanto, logo depois da posse do presidente Donald Trump, muito se falou de um esfriamento dessa relação, da falta de uma ligação do presidente Lula a Donald Trump, de encontros bilaterais que não ocorreram nesse período. Não teve um erro do governo justamente nessa relação mais fria, antes mesmo do anúncio das tarifas? Isso não pode ter dificultado esse início de conversas que agora parecem de fato estar acontecendo? Olha, para uma conversa acontecer, os dois lados têm que querer.
não apenas um lado que pode querer. Quando você vai fazer uma conversa com outro presidente de outro país, não é uma coisa simples que você passa a mão no telefone e diz alô, se colar, colou, você bate um papo. Isso é preparado pela chancelaria, pela área de relações internacionais de cada governo. Então se pergunta se pode falar, se não quer falar. Se não houve esse encontro e essa fala, é porque não houve reciprocidade. Então eu acho que o primeiro ponto é esse. O presidente Lula, logo que o presidente Trump foi eleito, enviou uma carta, fez felicitações, falou abertamente sobre isso, nunca tivemos problema. Mas obviamente que eu acho que tem problema do lado de lá em relação aqui. Ministra, houve um recuo claro do governo norte-americano com a lista de exceções de quase 700 itens. Sim. Mesmo assim, 35,9% do que é exportado do Brasil para os Estados Unidos ainda estão supertaxados. O que vem nesse plano de contingenciamento que o governo preparou ou está finalizando, né, recalibrando, como o ministro Haddad gosta de dizer? O que a gente pode dizer para os nossos telespectadores e ouvintes que sobre a manutenção de empregos talvez seja a maior preocupação dessas pessoas? Então, todas as medidas e tudo que a gente tem conversado é justamente como proteger a economia brasileira e os trabalhadores brasileiros. Não é pensando em retalhar, pensando em se vingar, não é nada disso. É como é que a gente protege? Então, para não ter desemprego, para as empresas continuarem produzindo, que vai desde a abertura de novos mercados, crédito para essas empresas, ver de que forma o próprio governo pode absorver alguns produtos para distribuir internamente. Enfim, uma série de mecanismos que estão sendo pensados para que a gente proteja a economia e os trabalhadores. E isso deve estar pronto já no início da semana que vem, porque as medidas começam dia 6, né? Na terça-feira. Tá nos planos uma espécie de programa como aquele que teve na pandemia, de pagar parte dos salários dos funcionários para que os empresários não precisem demitir. Eu digo, claro, as empresas afetadas que não conseguirem abrir novos mercados até lá. Aí vai ter que ser analisado caso a caso, né? Que tem caso em que a empresa tem condições de redirecionar seu produto, vender para o mercado interno, tem situações que não, tem situações que talvez seja melhor comprar uma produção para distribuir na merenda ou no PAA, tem várias possibilidades, mas ainda o presidente não definiu, essas medidas vão ser levadas a ele para que ele realmente defina e possam ser implementadas. Adriana? Ministra,